Fala, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos! Mais um vídeo da nossa playlist de análise técnica. Hoje vamos falar sobre suporte e resistência. Eu moro em um apartamento, então eu tenho vizinho em cima e eu tenho vizinho embaixo. Se eu quiser chegar no meu vizinho de cima, eu consigo simplesmente pegar uma escada e passar pelo teto? Se eu ficar fazendo força aqui, consigo passar para o andar de baixo? Suporte e resistência é a mesma coisa. É um ponto em que o preço tem dificuldade de passar. Olha que simples que é. Antes da gente falar sobre suporte e resistência, eu preciso trazer o que são topos e fundos. Então vamos para a tela que eu vou explicar tudo detalhadamente para vocês. Sabemos que o preço se move em zigue-zague, certo? Então, nós temos um movimento de alta, por exemplo, um movimento de baixa, um movimento de alta, um movimento de baixa, movimento de alta, movimento de baixa, de alta, de baixa e assim por diante. Galera, topo e fundo é simples, não tem por que a gente complicar mais que isso. Topo é a região, é um ponto extremo onde parou de subir. Então, é o ponto mais alto de um movimento. Então, nesse caso, onde nós temos topos aqui? Aqui nós temos um topo, aqui nós temos um topo, aqui nós temos um topo, aqui. Neste momento, se tiver subindo o preço, eu sei que topo ainda? Não, por quê? Porque eu ainda não sei se aqui é um ponto extremo. Eu só vou saber se é um ponto extremo de alta a partir do momento que mudar a direção. Se apareceu um dos padrões de candles que a gente estava vendo, por exemplo, agora sim eu posso dizer que aqui nós temos mais um topo. Olha que simples. Então, topo é o ponto extremo de alta. É a região que teve o maior negócio fechado antes de mudar a direção. Antes de termos um movimento de baixa, por exemplo. E o fundo? É o contrário. É o ponto mais baixo de um movimento. Então, começou a subir, temos um fundo. Estava caindo, começou a subir, temos um fundo. Começou a cair, começou a subir, fundo, fundo, fundo. Aqui é fundo? Ainda não sei. Eu tenho que esperar começar a subir para aí sim eu identificar que aqui nós temos um fundo. Simples assim. Eu sei, é muito mais fácil quando eu desenho do que olhando para o gráfico. Por quê? Porque muitas vezes os candles, eles mostram uma região de ponto extremo e fica confuso se ali realmente é um topo ou não. E o que a gente precisa? Confirmar se realmente o preço vai começar a cair para ser um topo, ou se o preço vai começar a subir para ser um fundo. Não tentem adivinhar aonde são os topos e os fundos. Conselho de amiga, conselho de quem já tentou adivinhar topo e fundo. Não funciona assim. Nós precisamos de uma confirmação e a confirmação é o movimento contrário, certo? Então vamos para um gráfico para identificar esses topos e fundos. Aqui eu tenho o gráfico do índice no 15 minutos. Então, cada barrinha dessa significa 15 minutos. Aonde que o preço parou de cair e começou a subir nesse gráfico? Parou de subir, parou de subir, parou de subir, parou de subir. Tudo aqui, né? Toda essa região. Tivemos vários topinhos que parou de subir, o preço começou a cair. Parou, 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 parou de subir, parou de subir, parou de subir. Então, olha quantos topos nós temos nessa região, nessa movimentação. E fundos? É onde parou de cair. Olha que simples, galera. Então, parou de cair, começou a subir, eu tenho um fundo. Parou de cair, começou a subir, eu tenho outro. Tenho outro fundo. Tenho vários fundinhos aqui nessa movimentação. Tenho um fundo mais relevante aqui. Tenho mais um fundo aqui. Outro aqui. Outro, 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 outro e outro. Olha que simples. Se a gente ligar todas essas setinhas que eu fiz com uma linha, você concorda que a gente começa a ver a movimentação do gráfico entre os topos e os fundos traçados?
facinho de identificar agora, né? Parou de subir, é topo. Parou de cair, é fundo. E aí a gente consegue identificar os pontos em que entrou vendedor, os pontos em que entrou comprador. Como assim, Pã? Tá subindo. Começou a cair, entrou o quê? Vendedor. Tá caindo. Começou a subir, mostrou o quê? Força na compra. Temos compradores. E quando acontece da gente ter vários pontos de topo na mesma direção. Por exemplo, eu tenho um topo aqui, tenho um topo um pouquinho mais abaixo, tenho outro topo, tenho outro topo e tenho outro topo. Qual foi o ponto em que teve muito vendedor? Toda essa região aqui, vocês concordam? Então, desde essa região até essa máxima aqui, nós temos uma região que foi de topo anterior. Esse ponto em que teve vários topos na mesma direção, na mesma região de preço, o preço teve dificuldade de passar de primeira. É como se eu estivesse tentando ir lá no meu vizinho de cima. Eu consigo ir? Não. Nesse caso, o preço também não consegue passar. Por quê? Porque os vendedores vêm e falam, não, não, ainda não, ainda não. Até que uma hora eu resolvo pegar o elevador e subir um andar. Aí eu chego na minha vizinha, certo? Ou vizinho, não sei. Mesma coisa acontece com o preço. Depois de várias tentativas de passar de um ponto de resistência ou de uma região de resistência, o preço consegue fechar acima e começa a trabalhar do andar de cima. E quando eu estiver lá na minha vizinha, se eu quiser voltar para o meu apartamento, eu consigo de primeira? Consigo simplesmente furar o chão? Não consigo. Então, aí entra o princípio da bipolaridade. Eu tinha uma resistência, um ponto em que eu não conseguia passar porque tinha muito vendedor. A partir do momento que passou, ele serve como chão. Então, o que era o meu teto de agora, subir, ele vira o meu chão, ele vira o meu suporte. Então, depois que ele fechou acima, ele também vai ter dificuldades de fechar abaixo. E aí são pontos de suporte e resistência que estão na nossa cabeça. Pensa comigo. Se eu te perguntar quais são os pontos principais do Ibovespa, você vai me falar 100 mil, 80 mil, 120 mil, 125 mil. Por quê? Porque está na nossa memória. Provavelmente você ouve no jornal, você ouve um analista falando, olha, Ibovespa está para romper os 100 mil, Ibovespa volta para os 100 mil. O que acontece depois que ele passa dos 100 mil? Ele continua subindo, continua subindo. Entra vendedor, se ele começa a cair, 100 mil é um ponto que todo mundo lembra e fala assim, opa, 100 mil, eu lembro de alguma coisa. Eu tenho uma memória nesses 100 mil. Acho que é hora de comprar. E aí começa a aparecer comprador. Se aparece comprador, o que a gente tem no gráfico? Fundo. Isso! Então, o que era resistência, agora funciona como ponto de suporte, que pode ser um ponto de um fundo traçado. E a mesma coisa, depois que esse movimento acontece, a gente continua tendo alguns pontos que a gente percebe a dificuldade do preço passar. E aí, todos esses pontos em que o preço teve dificuldade de passar, nós chamamos de suporte e de resistência. Percebe todas essas linhas que eu tracei? Como foi difícil do preço romper de primeira? Por quê? Porque foi um ponto que já foi topo ou fundo anterior. E todas essas linhas, elas nos ajudam a identificar regiões, pontos em que podemos ter um topo ou um fundo traçado. E onde que é melhor? Se eu tenho, por exemplo, um movimento de alta, um movimento de baixa, um movimento de alta, um movimento de baixa, ou onde é o melhor ponto para eu comprar? Mais próximo do de baixa, né? Ou seja, mais próximo de onde começa a aparecer os compradores. Logo, se eu quero comprar próximo de um fundo. Se eu sei que esse fundo
pode ser numa região de topo anterior, eu vou ficar atenta para fazer compras nessa região aqui, caso o preço me mostre que ali tem um fundo traçado. Se eu quero fazer uma venda, eu vou procurar também por pontos em que pode ter um topo traçado, porque aí eu fico melhor posicionado do que comprar quando já subiu muito ou vender quando já caiu muito. Então, os pontos de suporte e resistência nos ajudam nessa tomada de decisão para observar aonde estão traçados os topos e os fundos de cada movimento. Interessante para utilizar, eu, Pamela, gosto de região. Então, ao invés de traçar, por exemplo, uma única linha, que essa é a dúvida da grande maioria, uso o pavio ou uso o corpo? Eu gosto de usar uma região. Então, ao invés de usar somente uma linha, como eu fiz aqui, eu pego, por exemplo, um retângulo e eu sei que toda essa região aqui é uma região de briga. Então, se o preço ficar nessa região, traçar um topo ou um fundo nessa região, vai me agradar para eu pensar em alguma entrada. Pode ser por um dos padrões de candles que aprendemos nas aulas anteriores, por exemplo. Tenho aqui toda uma região de fundo, então não precisa ser exatamente um único ponto. Pode ser toda uma região em que me mostra que teve bastante briga, ou seja, que me mostra que teve topos traçados e fundos traçados que não passou de primeira no gráfico. Simples, simples, simples assim. É legal usar suportes e resistências para as nossas análises e para as nossas entradas? Definitivamente. O que eu aconselho e o que eu faço nas minhas operações é: eu tenho aquele ponto que é memória, eu tenho aquele ponto que eu sei que pode ter dificuldade de romper de primeira, eu vou ficar de olho para um padrão de candle de reversão nesse ponto. Ou seja, eu vou ficar de olho para a formação de um fundo ou de um topo, para aí sim eu tomar a decisão de comprar ou de vender aquele ativo. Existem operações mais agressivas em que você deixa, por exemplo, uma ordem de compra em um suporte, porque você sabe que se o preço estiver caindo, provavelmente, não existe certeza no mercado, ele vai começar a subir a partir daquele ponto. Mas aí eu diria que são operações um pouco mais agressivas, tá? Vai tudo de encontro com o seu perfil, vai tudo de encontro com como você fica confortável nas suas operações. Então, pega esse vídeo, reassiste se for o caso, usa o gráfico para você começar a desenhar. Ou seja, traça a linha, traça a região, presta atenção como o preço se comporta nessa região e aí inclui ou não no seu operacional se fizer sentido para você, tá certo? Então, essa foi a aula de suporte e resistência básica. Tem mais um tipo de suporte e resistência que nós não falamos nessa aula, que ficará para o próximo vídeo. Então, eu espero vocês no próximo. Não percam. Se estiver gostando dessa playlist, por favor, deixa o like e nos vemos na próxima aula.